O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio 3, o já e o ainda não. O reino presente e o reino futuro. Observe as imagens que passam diante dos seus olhos. Cenários de conflito, lares destruídos, rostos marcados pela falta de pão. O noticiário nos entrega diariamente relatos de injustiça, de sistemas falhando com os mais vulneráveis, de uma natureza que responde com fúria imprevisível. É uma realidade que aperta o coração. Você já se questionou por quê, com a promessa de um domínio de amor e justiça, o mundo ainda parece mergulhado em tanta dor e desordem? Por que a esperança parece, por vezes, tão distante diante da evidência do caos ao nosso redor? Considere este fato perturbador. Incontáveis vidas são ceifadas pela fome a cada dia. Injustiças sistêmicas perpetuam ciclos de privação e sofrimento que atravessam gerações. Pense naqueles que perderam tudo em um desastre natural ou que fugiram de sua terra natal para escapar da violência. Cada história é um lembrete pungente das feridas abertas da humanidade, um grito silencioso que ecoa a pergunta: onde está o reino prometido? Essa aparente contradição entre a crença em um reino presente e a persistência do sofrimento global nos confronta. Ela gera angústia e, por vezes, nos leva ao desânimo. Contudo, a chave para compreender essa tensão fundamental reside em um conceito crucial: o já e ainda não. O reino chegou sim, mas sua manifestação plena é uma esperança futura. Essa dinâmica é a lente pela qual podemos começar a enxergar a realidade atual. Ao longo deste episódio, desvendaremos essa verdade libertadora. Prepare-se para entender como o reino atua hoje e qual o nosso papel enquanto aguardamos sua consumação. Para nos acompanhar nessa jornada de entendimento e esperança, convido você a internalizar e compartilhar nossa mensagem. Reino presente, futuro esperança. Deixe seu comentário abaixo com essa frase, fortalecendo nossa comunidade e o compromisso com essa verdade. A boa notícia, no meio dessa angústia, é que o reino de Deus não é apenas uma ideia abstrata ou uma promessa distante. Ele fez uma entrada decisiva na história humana. Esse momento divisor de águas foi a chegada de Jesus de Nazaré. Como ele mesmo afirmou em Lucas 17:21, o reino de Deus está entre vós. Sua vida, seus atos e suas palavras não eram apenas prenúncios. Eram a própria presença desse domínio agindo de forma tangível. Com Jesus, o reino se manifestou de maneiras inéditas. Suas ações foram sinais poderosos do que significa viver sob a influência divina. Vemos isso na cura do homem paralítico descrita em Marcos, capítulo 2. Onde a enfermidade impunha limites intransponíveis, Jesus trouxe não apenas cura física, mas também perdão e uma nova mobilidade, uma imagem do reino que restaura e liberta. Consideremos a história da mulher pega em adultério, narrada em João, capítulo 8. Diante de um cenário de condenação e julgamento implacável, Jesus demonstrou a graça transformadora do reino, oferecendo perdão e a oportunidade de um novo começo, livre do peso da culpa e da punição. Seus ensinamentos, como os registrados no Sermão do Monte em Mateus, capítulos 5-7, delinearam os valores e a ética desse novo domínio. Onde o egoísmo ditava as regras, Jesus plantou as sementes do amor incondicional, da humildade, da justiça e da misericórdia. Cada milagre, cada ato de compaixão, cada palavra de verdade proferida por Jesus era uma evidência irrefutável de que o reino de Deus havia se tornado acessível, atuando na vida das pessoas e inaugurando uma nova era. Sua presença foi a irrupção do já. Se Jesus inaugurou o reino de Deus, trazendo-o para a realidade humana de forma presente, por que o sofrimento ainda existe? A resposta reside na segunda parte da equação, o ainda não. A chegada de Jesus marcou o início, mas a consumação completa do reino é um evento futuro,
uma promessa pela qual ansiamos. As Escrituras apontam para um tempo em que essa realidade será plenamente estabelecida. Textos como o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, e Isaías, capítulo 65, dos versos 17 a 25, pintam o quadro dessa restauração completa. Imagine um mundo onde a dor não mais existe, onde cada lágrima é enxugada. Visualize uma sociedade onde a justiça impera, libertando todos os oprimidos e marginalizados. Pense em uma terra renovada, onde a natureza prospera em total harmonia e abundância. Essa é a esperança do ainda não, a promessa de um futuro onde a presença do reino será total e irrestrita, sem a sombra do mal ou do sofrimento. Nossa realidade atual, marcada pela imperfeição, injustiça e dor, contrasta fortemente com essa visão futura. Essa dicotomia entre o que já começou e o que ainda não se completou define a nossa existência neste tempo. É vital entender que essa espera não significa passividade. Longe disso, o período entre o já e o ainda não é um tempo de preparação, de engajamento ativo e de viver de acordo com os valores desse reino que está entre nós, enquanto aguardamos sua manifestação final. Essa tensão nos impulsiona a viver de forma diferente. Compreender o já e o ainda não nos coloca em um espaço de realidade dual. Vivemos, de certa forma, entre dois mundos. Aquele que existe agora, marcado por suas imperfeições e desafios, e aquele que virá, a plena manifestação do domínio divino. Essa coexistência gera uma tensão inerente à experiência de quem segue o caminho do reino. Não é incomum sentir a frustração ou o desânimo ao presenciar a continuidade do mal e da injustiça no mundo, mesmo sabendo que o governo de Deus já se iniciou. É como estar em um território onde as forças do bem avançam, mas encontram resistência. É vital, nesse cenário, manter a clareza. O fato de o reino já estar presente, operando em meio a nós através da igreja e de suas ações no mundo, impede que caiamos no completo desespero. Há sinais de sua influência, atos de justiça e amor que pontuam a história humana, demonstrando que a luz já está entre nós. Por outro lado, a consciência de que o reino ainda não se manifestou em sua totalidade nos impede de nos tornarmos complacentes com a realidade atual. Não podemos nos contentar com a injustiça ou aceitar o sofrimento como o estado final das coisas. Essa tensão, paradoxalmente, não é paralisante. Ela é, na verdade, uma fonte de vigor e inventividade. Ela nos impulsiona a buscar formas de expressar os valores do reino hoje, a lutar contra as forças que se opõem a ele e a viver de maneira que antecipe o futuro que aguardamos. É desse espaço, entre o que já foi estabelecido e o que ainda será completamente realizado, que surge a motivação para a ação transformadora, para viver como cidadãos de um outro lugar, aqui e agora. Se vivemos nessa tensão criativa entre o que já é e o que ainda não é, qual é o nosso papel? Somos chamados a ser representantes do reino de Deus neste mundo, como embaixadores enviados de uma realidade futura para o presente. Pense na função de um embaixador diplomático. Ele representa seu país em terra estrangeira, comunica seus ideais, busca fortalecer relações e age em defesa dos interesses de sua nação. Analogamente, nós, como seguidores de Jesus, somos chamados a representar o reino de Deus na terra. Nossa missão como embaixadores do reino envolve viver segundo seus princípios e valores, mesmo que contrastem com os valores prevalecentes ao nosso redor. Significa que nossas vidas devem ser um reflexo prático do amor, da justiça, da paz e da esperança que caracterizam esse domínio. Além disso, sermos embaixadores implica compartilhar ativamente a mensagem do reino, falando sobre a esperança que possuímos e convidando outros a fazerem parte dessa nova realidade. Mas a função de embaixador do reino vai além de palavras. Manifesta-se em ações concretas que visam transformar o mundo ao nosso redor.
Isso se traduz em trabalhar ativamente para combater a desigualdade, a opressão e a pobreza. Significa envolver-se em projetos sociais que promovam o bem-estar das comunidades, defender os direitos dos que não têm voz e ser promotores de reconciliação em ambientes divididos por conflitos. Um embaixador do reino também se distingue pela integridade e honestidade em todas as áreas da vida, seja no trabalho, nos negócios ou nas relações pessoais. Em cada atitude que busca o bem do próximo, em cada esforço para aliviar o sofrimento, em cada palavra que semeia a esperança, estamos agindo como autênticos representantes desse domínio divino, trazendo um pouco do futuro para o tempo presente. Somos agentes de mudança, impulsionados pela visão do reino que já está e que virá plenamente. No exercício da nossa função como embaixadores do reino, representando seus valores em um mundo muitas vezes hostil, a principal ferramenta à nossa disposição é o amor. Não qualquer amor, mas o amor radical que Jesus ensinou e exemplificou. Esse amor não é passivo, é uma força ativa que se manifesta em atos de compaixão, perdão e serviço, capaz de confrontar o ódio e a indiferença com a sua própria intensidade transformadora. Jesus nos desafiou a amar até mesmo aqueles que nos consideram adversários, conforme lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Essa é talvez a expressão mais difícil e poderosa do amor do reino. Amar o inimigo não significa concordar com suas ações, mas reconhecer sua humanidade e desejar seu bem, buscando a reconciliação sempre que possível. O perdão, nesse contexto, é um ato essencial. Ele liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, abrindo caminho para a cura de relacionamentos e a construção de pontes onde muros foram erguidos. O amor do reino nos convida a romper barreiras e a estender a mão àqueles que são diferentes de nós, seja por cultura, crença, origem ou estilo de vida. Em um mundo frequentemente polarizado, esse amor que busca entender, que respeita a dignidade humana e que se recusa a odiar, é um testemunho vivo do caráter de Deus. A história registra exemplos inspiradores dessa prática. Pessoas como Nelson Mandela, cuja resiliência e busca por reconciliação transformaram uma nação dividida, ou Madre Teresa de Calcutá, cuja dedicação aos mais pobres entre os pobres demonstrou o poder do serviço movido pelo amor, ilustram o impacto que o amor radical pode ter. O amor, expresso em ações de justiça e compaixão, é a força mais potente para trazer a realidade do reino para o nosso presente, alterando corações e, em última instância, o curso do mundo, um relacionamento e uma comunidade por vez. Enquanto o amor radical do reino nos capacita a construir pontes e a curar feridas interpessoais, esse mesmo amor nos impulsiona a confrontar estruturas que perpetuam o sofrimento. A busca pela justiça social não é um apêndice opcional à fé, mas um pilar central do domínio divino. As Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, ecoam um chamado claro para nos posicionarmos ao lado dos marginalizados e lutar contra a opressão. Isaías, capítulo 1, verso 17, nos conclama a buscai a justiça, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. E Miqueias, capítulo 6, verso 8, resume a exigência divina, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. A conexão entre o que cremos e o que fazemos é inseparável. Como afirmou Tiago em sua epístola, capítulo 2, verso 26, a fé sem obras é morta. Uma fé autêntica no reino manifesta-se na ação, na recusa, em aceitar o status quo de injustiça que assola nosso mundo. Vemos essa injustiça em suas várias formas, na disparidade gritante de recursos entre ricos e pobres, na discriminação arraigada que nega dignidade com base na raça, gênero ou origem, e na violência que silencia vozes e destrói vidas.
Como seguidores do reino, somos convocados a sermos agentes de mudança. Isso pode envolver apoiar e colaborar com organizações que se dedicam a combater essas injustiças, seja através de apoio financeiro, voluntariado ou advocacy. Significa usar nossas vozes para defender os direitos dos oprimidos, denunciando ativamente a corrupção, a exploração e qualquer forma de abuso de poder. Acima de tudo, implica viver vidas que exemplifiquem a justiça e a sustentabilidade em nossas escolhas diárias, influenciando nossos círculos de convivência. Lutar pela justiça é uma expressão tangível de que o reino, que já está aqui, trabalha para curar as feridas do mundo. A busca por justiça, intrinsecamente ligada ao amor, abre caminho para outro valor fundamental do reino: a paz. No contexto bíblico, paz, shalom, é muito mais do que a ausência de conflito. É a ideia de totalidade, bem-estar, harmonia e prosperidade em todas as esferas da vida. É a restauração de relacionamentos quebrados, sejam eles entre indivíduos, grupos ou mesmo entre a humanidade e a criação. Jesus, o príncipe da paz, deixou essa promessa aos seus seguidores: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. João 14:27. Vivemos em um planeta marcado pela divisão, por muros invisíveis e visíveis que separam povos, culturas e ideias. O chamado do reino é para sermos pacificadores, ativamente envolvidos na construção de pontes onde existem abismos. Isso exige ouvir com empatia, buscar o diálogo mesmo com quem pensa diferente e estar disposto à difícil, mas libertadora jornada da reconciliação. Como podemos ser promotores dessa paz? Começa nos nossos próprios relacionamentos, dentro de nossas famílias e comunidades, sendo fontes de calma e compreensão em meio a desentendimentos. Pode se expandir para o engajamento em iniciativas de mediação e resolução de conflitos, locais ou globais. Promover o respeito mútuo e a valorização das diferentes culturas também é essencial. E de forma poderosa, orar pela paz no mundo, clamando para que a influência do reino se manifeste em locais de tensão e violência. A história nos presenteia com exemplos inspiradores de pessoas que dedicaram suas vidas a esse ideal. Martin Luther King Jr., com sua luta não violenta pela igualdade, nos ensinou que a luz do amor é a única capaz de dissipar a escuridão do ódio. Esses indivíduos, movidos pela visão de um futuro de harmonia, agiram no presente para tornar a paz uma realidade mais tangível, um passo de cada vez, demonstrando que o reino, mesmo não totalmente manifesto, capacita a construção da paz aqui e agora. Apesar dos esforços em manifestar os valores do reino, trabalhando pela justiça e pela paz, a realidade do ainda não permanece. O sofrimento persiste, a injustiça continua a existir e a paz plena parece um horizonte distante. Essa espera pela consumação do reino pode ser desafiadora, testando nossa perseverança. É aqui que entra a virtude da paciência. Contudo, a paciência do reino não é passividade resignada, mas uma espera engajada, cheia de propósito e esperança. Jesus usou a parábola da figueira em Mateus, capítulo 24, versos 32 e 33, para ilustrar a ideia de reconhecer os sinais da proximidade do verão ao ver os brotos e folhas. Da mesma forma, enquanto aguardamos a plena vinda do reino, somos chamados a observar os sinais de sua atuação no presente, a encontrar esperança nas pequenas vitórias e a perseverar. É fundamental manter a esperança acesa, nutrindo-a através da conexão com a fonte dessa esperança. A fé em Deus, fortalecida pela oração e pela imersão nas Escrituras. Cultivar essa paciência engajada significa focar no progresso que já foi feito pelo reino na história e em nossas vidas, encontrando motivação nos frutos que já colhemos. Implica encontrar alegria nos pequenos avanços em direção à justiça e à paz.
Significa também buscar comunidade, unindo-nos a outros que compartilham essa mesma esperança e que nos encorajam na jornada. Essa espera ativa nos mantém firmes, trabalhando para o reino, confiantes na promessa de sua plena e gloriosa manifestação futura. Essa espera paciente e engajada, que discutimos no tópico anterior, encontra seu alicerce em uma certeza fundamental: a natureza inabalável do domínio ao qual pertencemos. As dificuldades do presente, a aparente força do mal, as tribulações que enfrentamos, nada disso tem o poder de desmantelar o reino de Deus. Ele não é uma construção frágil, vulnerável às tempestades deste mundo. Como a Escritura afirma em Hebreus, capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Essa verdade nos oferece uma rocha firme sobre a qual podemos construir nossas vidas. Saber que o reino de Deus prevalecerá sobre todas as formas de escuridão nos dá coragem para perseverar. Não estamos lutando uma batalha perdida. A vitória final já está assegurada naquele que inaugurou este domínio. Diante dessa realidade imutável, somos convidados a edificar nossa existência sobre os pilares desse reino. A fé inabalável na bondade e no poder de Deus, o amor que se doa e busca o bem do outro, e a justiça que se manifesta em ações concretas. Viver com base nesses princípios nos alinha com a natureza eterna do reino. Isso nos capacita a enfrentar os desafios do presente com confiança, sem sermos dominados pelo medo ou pela incerteza, pois pertencemos a um reino que subsistirá para sempre, um refúgio seguro em meio a um mundo transitório. Se o reino de Deus é essa realidade inabalável e presente, onde podemos vê-lo em ação hoje, ele se manifesta nas vidas daqueles que escolheram viver sob sua influência. O reino não é apenas uma doutrina, é uma força viva que transforma pessoas e, através delas, impacta o mundo. É possível encontrar evidências desse domínio operando em meio a nós, em atos de coragem, compaixão e serviço que refletem seus valores. Considere as incontáveis histórias de indivíduos e comunidades que dedicam suas energias a cuidar dos mais vulneráveis, como aqueles que acolhem refugiados e lhes oferecem um novo lar e dignidade. Pense nos que se dedicam incansavelmente a combater as raízes da pobreza e da desigualdade, lutando por sistemas mais justos que garantam oportunidades para todos. Há também aqueles que trabalham na linha de frente da reconciliação, buscando curar feridas históricas e construir entendimento onde a divisão reinou por muito tempo. E não podemos esquecer a preocupação com a criação, manifestada naqueles que defendem os direitos e o bem-estar dos animais, reconhecendo o valor intrínseco de toda a vida. Esses são apenas vislumbres de como o reino de Deus se expressa na vida cotidiana. Cada ato de bondade, cada esforço pela justiça, cada palavra de esperança compartilhada é um testemunho vivo de que o reino não é uma utopia distante, mas uma realidade que se manifesta no presente através das mãos e dos corações de seus cidadãos. Essas vidas se tornam sinais visíveis da esperança que temos, indicando a direção do futuro que aguardamos. Esses exemplos inspiradores nos lembram que somos parte de algo muito maior, um reino inabalável que já chegou e que aguarda sua plena manifestação. Vivemos na tensão desse já e ainda não, mas não de forma passiva. Somos convocados a ser participantes ativos na expansão desse domínio. Nossa esperança no futuro não nos paralisa. Ela nos impulsiona a agir no presente. Lembre-se da nossa mensagem: reino presente, futuro esperança. Que essa verdade ressoe em seu coração e oriente suas ações. O convite é claro: viva hoje de acordo com os valores do reino. Isso significa amar a Deus acima de tudo e amar o próximo de forma prática e sacrificial.
Significa empenhar-se ativamente em praticar a justiça em suas esferas de influência e buscar a paz em seus relacionamentos e comunidade. Significa também compartilhar a esperança que você possui, a boa notícia desse domínio que transforma vidas. Que ações concretas você pode realizar hoje? Talvez seja o momento de se juntar a um projeto social em sua cidade, doando seu tempo ou recursos. Considere apoiar organizações que trabalham incansavelmente pela justiça e pelos direitos humanos. Faça da oração pelos necessitados uma prática constante. E de forma simples e poderosa, compartilhe esta mensagem de esperança com aqueles ao seu redor. Ao fazer isso, você se torna um embaixador ainda mais eficaz desse reino. No nosso próximo episódio, vamos examinar mais de perto a essência da cultura desse domínio. As bem-aventuranças, a cultura do reino agora. Inscreva-se no canal para não perder e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir. Lembre-se, viva como quem pertence a um reino eterno.